Olá, eu sou o Emanuel e troquei o streaming pelo audiobook. Recomendo que você faça o mesmo. Crie e mantenha um ambiente favorável à realização de seus objetivos, interagindo em conteúdos que realmente agregam valor. Muito obrigado. Capítulo 13. Ficar muito rico é previsível, não arriscado. A visão de Robert. Antes de prosseguir, vamos analisar rapidamente o processo. 1. Eu/você 2. Alavancagem 3. Controle 4. Criatividade 5. Expansão. Muitas pessoas hoje estão enfrentando dificuldades financeiras ou não estão progredindo simplesmente porque não vão além do eu/você. Muitos indivíduos, alguns bastante instruídos, trabalham muito durante a vida toda, mas sem muita alavancagem. Nunca exploram nem implementam as forças que os cercam. Essas pessoas têm pouco ou nenhum controle sobre seu trabalho, seu salário ou seus investimentos. Muitos não têm permissão para expressar a criatividade no trabalho ou em seus investimentos. Simplesmente fazem o que lhes é recomendado, seja na área profissional ou na área financeira. E quando se trata de expandir, tudo o que sabem é conseguir outro emprego, procurar um segundo emprego ou esperar por uma promoção ou aumento. Muitos se tornam presas desse círculo porque foi isso que aprenderam na escola. Fazer qualquer outra coisa seria arriscado. Eles têm receio de perder o pouco controle que conquistaram. Trabalham por menos porque têm medo de ser despedidos se pedirem aumento. Eles se adaptam em vez de exercer sua criatividade porque temem provocar ondas ou tentar algo ou alguém que esperam seja um especialista e não procuram aprender alguma coisa sobre investimentos que lhes possa ser útil. Ficam presos em um emaranhado de dúvidas, receios e conhecimento limitado sobre negócios e dinheiro. Têm medo de assumir riscos e pensam que boa parte da vida é arriscada. Financeiros e profissionais de vendas aproveitam-se desse receio de correr riscos e lhes vendem os investimentos mais arriscados. Na verdade, acreditam que economizar dinheiro é seguro e investir a longo prazo em renda fixa é seguro, não arriscado. Muitos consultores de investimentos, jornalistas. Para tornar as coisas ainda piores, muitas dessas pessoas, bem como seus especialistas financeiros, pensam que o que Donald Trump, Warren Buffett e eu fazemos é arriscado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Donald Trump e Warren Buffett ganham rios de dinheiro simplesmente porque sabem que o resultado final de seus esforços é previsível, o oposto de arriscado. Enriquecer é previsível, além de usar o McDonald's como exemplo. Meu pai rico citava um plantador de maçãs para fazer referência a outro modelo de previsibilidade. Ele me contou a história de um agricultor que começou com cerca de meio hectare de macieiras. Plantar esse primeiro meio hectare foi difícil, dizia meu pai rico. O agricultor não tinha muito dinheiro e as macieiras levavam tempo para crescer. Depois de alguns anos, as maçãs apareceram e o agricultor as vendeu. Com esse lucro, comprou mais 1 hectare e plantou mais macieiras. Em pouco tempo, ele tinha mais de 50 hectares de macieiras, todas produzindo. O agricultor começou devagar, mas sabia que, se continuasse com seu trabalho, logo seria um homem muito rico. Embora esse fosse um exemplo muito simples, ajudou-me muito. Sim, mas o que dizer das pragas e da seca? Alguns poderiam perguntar. É uma pergunta pertinente. E os proprietários de negócios bem-sucedidos não acham que as coisas serão sempre perfeitas. Por exemplo, todos os donos de lojas sabem que existem roubos, tanto da parte dos clientes como dos funcionários. Em suas projeções, uma empresa bem-sucedida conta com verbas contingenciais para cobrir essas perdas e implementa sistemas para controlá-las e minimizá-las. Posso ouvir alguns céticos dizendo: sim, mas se você plantar muitas macieiras e sua produção for grande, o preço da maçã cairá. Sem dúvida, isso é verdade. Reduzir os preços é o objetivo do capitalismo competitivo. Sem ele, não gozaríamos de um padrão de vida mais alto a um preço razoável. A questão é, uma vez que você compreenda a previsibilidade, conseguirá vê-la em todos os lugares. Poderá
observá-la toda vez que passar em frente a um McDonald's, toda vez que vir uma calça jeans da Levi's. Quando você para em um posto de gasolina para encher o tanque, essa é uma ação previsível, mesmo no jogo banco imobiliário. Caso você se lembre, uma casa lhe paga um valor muito alto. Se você acrescentar 2 casas, ganhará mais, e se converter 4 casas em um hotel vermelho, ganhará mais ainda. Uma vez que você compreenda a previsibilidade, você a verá por toda parte. E sempre que você enxergá-la, compreenderá por que alguém ou alguma empresa está ganhando rios de dinheiro sem correr muitos riscos. Agora, talvez você entenda melhor por que me sinto frustrado quando ouço as pessoas dizerem: investir é arriscado. Ou quando ouço um planejador financeiro dizer a alguém que negócio seguro é investir em poupança e em renda fixa. Em minha opinião, isso apenas demonstra falta de treinamento financeiro e baixo QI financeiro. Donald Trump não ganha seus bilhões construindo apenas um prédio. Ele constrói muitos prédios, ou constrói um prédio com centenas de conjuntos e os vende. Sua fórmula de sucesso se encaixa na fórmula que acabei de descrever. Ele alavanca, controla, cria, expande e faz previsões. Embora sempre exista certo risco, ele confia em seus projetos, pois está sempre no controle do processo. Quando faço investimentos, adoto o mesmo processo. Por exemplo, quando adquiro um prédio, acredito que receberei os 4 tipos de receita que se seguem. 1. Receita do aluguel. 2. Receita da depreciação, também conhecida como fluxo de caixa fantasma. 3. Amortização. Meu inquilino paga meu empréstimo. 4. Valorização. Coloco a valorização em último lugar porque é o elemento menos importante entre todas as receitas. Contudo, para a maioria dos investidores, a valorização, ganhos de capital, é a única receita que interessa quando investem. Por exemplo, quando um indivíduo compra uma ação por R$5 e espera que esta atinja R$12 para vendê-la, ele a está vendendo pela valorização ou ganhos de capital. O mesmo é válido para pessoas que compram e vendem imóveis. Você precisará de ambos os lados do cérebro para alcançar o sucesso. Assumir o controle e ter criatividade exigem tanto educação financeira como experiência. Robert T. Kiyosaki. Muitas pessoas disseram que fundar empresas de exploração de petróleo e de mineração de ouro e prata era um negócio arriscado. Embora existisse certo risco, no meu caso foi muito pequeno. Consegui mitigar os riscos porque sei que todos usamos, consumimos petróleo e gás. Isso é uma coisa previsível. Eu sabia também que o valor do ouro e da prata poderia subir. Como eu sabia? Porque eu sabia que os políticos que governam os Estados Unidos não parariam de gastar, de tomar dinheiro emprestado e de emitir moeda. Portanto, nesse caso, não era o ouro ou a prata que eram previsíveis, era líderes políticos americanos. Eles não, em competência financeira, dos solucionam os problemas, simplesmente os empurram com a barriga e fazem com que se tornem mais sérios. Eles têm conduta previsível. E não faz diferença de que partido político sejam. Conclusão. Aperfeiçoar sua educação financeira permitirá que você atinja o ponto em que enriquecer se tornará previsível. Uma vez que a pessoa adquira educação financeira e experiência e compreenda o que significam alavancagem, controle, criatividade, abrangência e previsibilidade, a vida parecerá diferente. Pelo menos em meu caso isso ocorreu. Quando eu era criança, meu pai rico me fazia jogar banco imobiliário vezes sem conta. À medida que eu jogava, aprendia e entendia o poder da alavancagem, do controle, da criatividade, da previsibilidade e da abrangência. De repente, certo dia, após jogar no mínimo pela 1000ª vez, minha mente teve um vislumbre do futuro, um futuro de grande riqueza. Creio que eu tinha uns 15 anos naquela época, e isso criou um problema. Como eu conseguia enxergar um mundo diferente, não mais podia ser iludido pela ideia de que a vida era arriscada e que era necessário ter um emprego seguro para que a empresa ou o governo tomasse conta de mim. No momento em que enxerguei um futuro diferente,
Não mais encarei a vida como algo arriscado, mas como algo empolgante, e isso fez enorme diferença em minha vida. A visão de Donald. Na maioria dos casos, os ricos ficam mais ricos porque, para começo de conversa, é mais fácil investir quando você tem dinheiro. Você pode cometer erros e perder dinheiro, mas a probabilidade é que, se tiver dinheiro e for um investidor sério, ganhará dinheiro. Esse não é um cenário arriscado. Estar preparado para o que você pretende fazer diminui o fator de risco dos investimentos. Mas reduzir o fator medo não deve ser deixado para os consultores de investimentos. Primeiro, você precisa aprender pela própria experiência, para que não fique à mercê de bons conselhos. Se você quer ser plenamente testado, faça você mesmo a prova. Existem alguns grandes consultores financeiros que fizeram a própria fortuna, bem como a de outras pessoas, porque sabiam o que estavam fazendo. Eles conhecem o mundo das finanças suficientemente bem para apresentar um excelente desempenho e acertar na mosca quando se trata de prever tendências. O que eles fazem tem fator de risco limitado em virtude de sua experiência e capacitação. A razão pela qual este capítulo é intitulado Ficar muito rico é previsível é que as palavras muito rico indicam que você já tem dinheiro com o qual trabalhar. O fator decisivo é se você vai ou não deixar seu dinheiro trabalhar para você para que se torne muito rico. Aqueles que sabem como fazer isso têm boas chances de ingressar na liga dos excepcionalmente ricos. O maior risco que todos enfrentamos é não progredir com aquilo que aprendemos. Donald J. Trump. Quando construo um novo prédio, analiso o fator risco, que, no meu modo de entender, significa se o investimento será ou não lucrativo. Não gosto de correr grandes riscos, particularmente quando tenho condições de fazer algumas previsões em minha cabeça. Quando decidi implementar pela primeira vez a ideia da combinação apart-hotel, já conseguia enxergar como a combinação poderia comprovar a presença de uma zona de conforto adicional, pois os proprietários dos condomínios poderiam também participar do sucesso do hotel. Eu sabia que isso teria um grande apelo para os investidores e proprietários, pois fiz as contas e cheguei à conclusão de que a ideia me atrairia como homem de negócios, independentemente de eu ser o construtor ou o investidor. O fator de risco, tanto no meu caso como no deles, havia diminuído. O empreendimento se tornou mais previsível, mas confesso que fiquei surpreso com a dimensão do sucesso da ideia. Meu pai sempre dizia que certas coisas são previsíveis e que o trabalho inteligente sempre gera resultados inteligentes. Ele trabalhava com afinco e dizia que fazer as coisas de modo inteligente desde o início economizava tempo. Desde a mais tenra idade, aprendi a avaliar as coisas primeiro em minha mente, antes de sair a campo e experimentar para ver se dariam certo. Isso demandou muitas suposições fora do processo e, portanto, envolveu muito risco. Mas também me poupou muito tempo e dinheiro. A alavancagem que tive foi o conhecimento sobre construção e a sorte de ter bons instintos. Também estudei a área de imóveis durante muitos anos. Há alguns anos, quando percebi que estava saturado com o fato de Nova York gastar anos e muitos milhões de dólares tentando reconstruir o Wollman Rink no Central Park, fiz uma previsão do tempo que levaria para fazer a reforma e de quanto iria custar. E acertei. Consegui realizar a obra em poucos meses, e ela ficou $750 mil americanos abaixo do orçamento. No meu modo de pensar, isso era previsível. E me engajar nesse empreendimento não foi arriscado. A constatação de que a reconstrução do rink nunca teria fim foi um risco para a minha saúde. Também ser previsível, particularmente se você está disposto a correr um risco ocasional. Mark Burnett precisou me convencer a fazer O Aprendiz. Ter meu próprio reality show era um novo território para mim e as desvantagens de apresentar um novo show na televisão não são uma coisa que particularmente me atraía. 95% dos novos shows da televisão não emplacam. Eu já era bastante conhecido, mas depois de O Aprendiz, tornei-me celebridade. Os bons estavam lá e trabalharam a meu favor. A mesma coisa é válida em relação ao dinheiro.
O que Robert diz a respeito de alavancagem, controle, criatividade, expansão e previsibilidade é verdadeiro. Ser eclético e estar alerta em todos esses níveis é empolgante e produzirá resultados. Se as pessoas acham que é arriscado, que o considerem assim. Para mim, é um grande e empolgante desafio. Você pode mudar o mundo se assim o quiser. E, ao fazer isso, pode dar uma grande contribuição para o mundo como um todo. Vale a pena pensar a respeito disso. O maior risco que todos enfrentamos é não caminhar para a frente com aquilo que aprendemos. A expansão tem muitas dimensões. Encerrarei com um conselho de Abraham Lincoln. Não tenho muito respeito por um homem que hoje não é mais sábio do que era ontem. Esse é um bom incentivo para que você preste atenção e aplique o que tem aprendido no dia a dia. Se fizer isso, posso prever que muito em breve você irá se deparar com o sucesso. Sua visão enriquecer é previsível. Lembre-se de que mencionamos como Einstein definiu a insanidade. Insanidade é fazer a mesma coisa vezes sem conta e esperar resultados diferentes. Para que você fique rico ou mais rico, talvez seja necessário mudar o que está fazendo. Comprometa-se. Você é a única pessoa que importa neste exercício a mudar 3 coisas que está fazendo atualmente. Assuma o compromisso pessoal de realizar uma ação e estabeleça um prazo. Exemplo. Vou deixar de assistir à televisão uma noite por semana. Em vez disso, vou procurar participar de seminários. Parte 3. Momentos decisivos. Muito além de ganhar ou perder a fórmula. Alavancagem, controle, criatividade, expansão, previsibilidade. Este processo, passo a passo, é uma das fórmulas básicas para conquistar uma condição de prosperidade excepcional. Se você estudou as histórias dos grandes empreendedores ou investidores, provavelmente encontrará um processo ou padrão semelhante. Mesmo Warren Buffett usa um processo mental parecido ao decidir qual empresa comprará ou não. No caso de Buffett, no lugar da palavra criatividade, devemos colocar análise. A genialidade de Warren Buffett está em analisar empresas e conseguir ver o valor atual e futuro do negócio. E é por isso que, quando compra uma empresa, ele raramente a vende. Donald Trump é muito criativo. Pode ver um arranha-céu dourado onde os outros veem apenas um terreno vazio ou um prédio em ruínas. Atualmente, muitos investidores compram um bem apenas para vendê-lo. Querem comprar barato e vender caro. Investem para obter ganhos de capital. No mercado de ações, esse tipo de investidor é conhecido como trader. No setor de imóveis ou de novos lançamentos de ações, quando alguém compra para vender em seguida, é chamado flipper. Um verdadeiro investidor investe para a posteridade. Embora, vez por outra, comprem para vender, como vários investidores profissionais, Donald Trump e Robert Kiyosaki investem seguindo a fórmula apresentada, que permite que 10% dos investidores possuam 90% do dinheiro. A fórmula pode parecer simples, mas não é fácil colocá-la em prática. A maioria das pessoas não a experimenta simplesmente porque desconhece sua existência. Não tem ideia do que torna alguns ricos mais ricos do que os outros. Algumas das pessoas que conhecem a fórmula tentaram segui-la e fracassaram. Muitos ouviram falar de alguém que um dia estava por cima, e no outro foi à falência. Por algum motivo, a fórmula escapou-lhes para sempre. Entretanto, ela é o jogo preferido de alguns. Sempre um desafio. É o que lhes traz diversão e empolgação. Dominá-la pode ser praticamente sua razão de viver. Geralmente, são essas pessoas que compõem os 10% que ganham os 90% do dinheiro. Nesta seção do livro, você encontrará insights sobre por que Donald e Robert adoram esse jogo e são verdadeiros campeões da modalidade. Essas percepções são importantes porque, como dissemos, o passo a passo do processo é simples, mas não é fácil. Esta seção não consiste em um manual de como ganhar dinheiro, mas explica o porquê. Depois de terminar esta seção, você entenderá melhor por que 10% das pessoas ganham 90% do dinheiro. Mais pessoas fracassam
do que prosperam. Repetindo um fator elementar, porém crucial. Apesar da simplicidade, esse processo não é fácil. Esta sessão fala sobre momentos decisivos, do ponto em que alguém toma uma decisão que muda totalmente sua vida. Todos temos momentos assim. Nessas horas, descobrimos nosso verdadeiro caráter. Tornamo-nos heróis ou covardes, dizemos a verdade ou mentimos, avançamos ou recuamos. Muitos já ouviram falar dos 3D. 1. Desejo. 2. Determinação. 3. Disciplina. Todos conhecemos pessoas que têm um desejo, por exemplo, desejam enriquecer, mas não têm determinação ou disciplina. A maioria de nós ouviu falar sobre os 3 As. 1. Ambição. 2. Aptidão. 3. Atitude. Todos conhecemos pessoas ambiciosas, mas que nunca desenvolveram suas aptidões em geral porque têm atitude inadequada. Quase todos ouviram falar nos 3 Es. 1. Educação. 2. Experiência. 3. Execução. Todos conhecemos pessoas com excelente formação, mas sem a experiência prática. Sem noção de realidade, muitas vezes é impossível trabalhar ter um bom desempenho, de maneira oportuna e com bons resultados no mundo real. E quase todos já ouviram falar nos 4 HS. 1. Honra. 2. Humildade. 3. Humor. 4. Hilaridade. Todos conhecemos pessoas bem-sucedidas, mas que alcançaram o sucesso sem honra. Também conhecemos pessoas de sucesso, mas sem a menor humildade. Conhecemos pessoas com senso de humor, mas que perderam a capacidade de rir de si mesmas. E também conhecemos pessoas prósperas, porém infelizes. Ao ler sobre os momentos decisivos de Donald e Robert, talvez você identifique mentalmente quantas características dos 3D, dos 3A, dos 3E e dos 4H eles possuem. Tais momentos decisivos os tornaram os homens de negócios de sucesso que são hoje e os mantêm prosperando. Você perceberá que os pilares dos momentos e experiências que definiram a vida dos dois são os porquês e não como. Durante esta leitura, pense em sua própria vida. Quais foram os seus momentos decisivos? Eles os ajudaram a se dar bem ou o detiveram? Seja franco consigo mesmo. A honestidade traz a clareza e esta, a oportunidade de mudar. Talvez você comece a enxergar sua vida mais claramente e tenha outro momento decisivo, aquele em que assumirá o controle de sua própria vida. Capítulo 14. O que você aprendeu com seu pai? A resposta de Robert, meu pai, era um homem formidável. Quando criança, eu o admirava e o respeitava. Tinha orgulho de ser seu filho e queria que ele tivesse orgulho de mim. No primeiro dia de aula, os professores faziam a chamada, seguindo o livro de presença, e cada um parava após chamar seu nome e perguntava: Ralph Kiyosaki é seu pai? Meu pai foi chefe de educação do estado do Havaí. Para um oriental, era um homem bastante alto, cerca de 1,90 metros. Então, se destacava de várias maneiras. Era conhecido como um homem brilhante e uma mente independente. Graduou-se como o melhor da classe, foi orador da turma e era respeitado como um grande educador no sistema educacional do Havaí. Pouco antes de morrer, foi reconhecido como um dos 2 principais educadores da história do Havaí. Lembro-me de quando me mostrou em lágrimas o artigo do jornal sobre a premiação. Como dizia o artigo, foi um homem que dedicou sua vida ao ensino e às crianças do Havaí. Meu pai originalmente planejou estudar medicina. Por várias gerações, nossa família fora de médicos. Mas quando estava no ensino médio, na ilha de Maui, percebeu que seus colegas de classe desapareciam rapidamente da escola. Como representante de sua classe, procurou o diretor para descobrir para onde iam os alunos. A princípio, recebeu uma resposta evasiva, mas acabou descobrindo a verdade. Soube que a empresa de plantio de açúcar, para a qual os pais das crianças trabalhavam, passara uma ordem para que 20% dos alunos fossem reprovados, a despeito do rendimento escolar. Isso garantiria que os campos teriam lavradores incultos em número suficiente. Meu pai descobriu que professores, diretores e pessoas de todos os níveis no sistema educacional conviviam com isso. Foi então que meu pai desistiu de ser médico e resolver estudar para ser professor e tentar mudar o sistema.
Além disso, lutou para levar o melhor ensino possível às crianças cujos pais não tinham condições de custear os estudos, crianças que não tinham escolha, mas dependiam da escola pública que deveria trabalhar por eles, não contra eles. Essa foi a batalha de sua vida. Entretanto, o sistema educacional do país tem piorado. Os Estados Unidos tornaram-se um país com um dos piores sistemas educacionais do mundo, a despeito de gastarem mais do que qualquer outro país no globo. Por mais que meu pai tenha lutado, o estado do Havaí continua como um dos piores sistemas educacionais da América. A edição de maio de 2006 da Honolulu Magazine trouxe um artigo de capa sobre as faculdades do Havaí. Segundo a matéria, a NEA, National Education Association, classificou o Havaí na posição de número 43 entre os 50 estados americanos, ou seja, o 7º pior do país. O estado recebeu a nota: D em padrões e exigências, F pelo ambiente escolar, D pela melhoria na qualidade dos professores e C em adequação dos recursos escolares. O motivo não é falta de dinheiro. Em 2001, o orçamento para o sistema educacional era de 1,3 bilhão de dólares americanos e, em 2006, de 2,1 bilhões de dólares americanos. Como informa o artigo, enquanto os legisladores distribuem mais dinheiro hoje do que há 5 anos, os contribuintes não estão vendo os resultados. Uma coisa que praticamente não mudou a respeito do sistema de ensino do governo foi sua incrível capacidade de resistir às mudanças. Meu pai concorreu ao cargo de vice-governador do Havaí porque percebeu que não poderia mudar o sistema apenas como inspetor de ensino. Ele precisava de um posto mais alto e concorreu como republicano em um estado predominantemente democrata trabalhista. Sofreu vários tipos de retaliação. Não só nunca mais pôde ocupar um cargo no governo do Havaí novamente, pois fora contra a máquina política que domina o estado, como também seus próprios companheiros de longa data se viraram contra ele porque tinham medo de perder o emprego. Mais do que a perda do trabalho, foi a covardia de seus amigos e a traição destes que destruíram sua vitalidade. Meu pai tinha cerca de 50 anos na época da derrota política e nunca mais se recuperou da perda. Em 1974, voltei do Vietnã e vi meu pai com apenas 50 anos e totalmente falido. Ele tentou ganhar algum dinheiro comprando uma franquia de uma sorveteria nacional. Pegou a aposentadoria antecipada, empregou todas as suas economias na franquia e perdeu tudo. Não fosse pela pensão da Previdência Social, ele teria se tornado um miserável. Todos temos momentos decisivos. É nessas horas que descobrimos nosso verdadeiro caráter. Tornamo-nos heróis ou covardes, dizemos a verdade ou mentimos, avançamos ou recuamos. Robert T. Kiyosaki, esse foi um momento decisivo para mim. Ver meu pai, o homem que eu amava e respeitava, sentado na sala de estar, assistindo à televisão o dia todo, chocou-me. Ele estava na plenitude da vida, um homem altamente culto, porém arrasado. Com o passar do tempo, sua raiva contra si mesmo e contra os ex-amigos que o traíram aumentou. Ele estava sentado, assistindo à televisão, quando me deu o conselho sobre o qual falei antes. Volte para a faculdade, faça o mestrado, o doutorado e arrume um emprego público. Foi sincero em sua recomendação. Foi exatamente isso que ele fez. Afinal, ele acreditava em educação e dedicou sua vida a ela. Naquele momento, percebi que faltava algo vital à educação tradicional. Ela não nos prepara para o mundo real. Ela nos preparava para sermos empregados. Foi então que descobri que seguiria os passos de meu pai rico, o pai de meu melhor amigo, e não de meu pai pobre, meu verdadeiro pai. Decidi seguir meu pai rico porque ele não permitiu que a falta de estudo formal abalasse seu espírito empreendedor ou seu desejo de ensinar e orientar seu filho e a mim. Para quem não sabe, ele tornou-se o homem mais rico do Havaí. O ano decisivo para mim foi 1974. Primeiro, porque descobri que não seguiria os passos de meu pai. Anos depois, percebi que 1974 também foi o ano em que a lei da previdência privada nos Estados Unidos foi aprovada.
Vendo o mundo pelos olhos de meu pai, percebi que minha geração, os baby boomers, enfrentaria a mesma dificuldade que meu pai enfrentava. Minha geração consistiria em pessoas honestas, com boa formação educacional, dedicadas ao trabalho, mas que precisariam da ajuda do governo e da família, sem saber como sobreviver financeiramente por conta própria. Nos anos seguintes, haveria milhões de pessoas no mundo todo que, a exemplo de meu pai, acabariam sem muito dinheiro depois de uma vida de trabalho duro, vivendo com medo da penúria. Por uma questão de respeito, esperei 5 anos após a morte de meu pai para publicar Pai Rico, Pai Pobre. Algumas pessoas acharam o livro indelicado. Contudo, estou certo de que meu pai teria grandeza suficiente para lidar com a realidade contida no livro. Era um grande homem, não apenas em estatura. Escrevi o livro para pegar a tocha que meu pai carregou e continuar a luta para reformar e mudar o atual sistema educacional obsoleto, fora da realidade e, na minha opinião, que não prepara grande parte dos jovens para o mundo que enfrentarão na vida adulta. Como digo há anos, por que nosso sistema educacional não nos ensina a lidar com o dinheiro? Seja você rico ou pobre, inteligente ou não, uma coisa temos em comum: todos precisamos de dinheiro. A Time Magazine publicou uma matéria de capa com uma manchete em letras garrafais dizendo que os Estados Unidos eram uma nação em que as crianças abandonavam os estudos. O artigo da revista tratava sobre os administradores de ensino que maquiavam o verdadeiro número de crianças que saíam da escola, de um modo muito parecido com o que a Enron maquiava seus prejuízos. O artigo afirma precisamente que o problema, hoje, é muito pior que no passado, porque os desistentes não têm mais a opção de trabalhar em fábricas por altos salários. Atualmente, as únicas opções são os mal remunerados empregos burocráticos ou em restaurantes fast food, visto que os Estados Unidos se tornaram uma nação de consumidores, não de produtores. Pagaremos por esse enorme problema no futuro. O sistema de ensino tornou-se obsoleto, fora da realidade, permanece resistente às mudanças. Foi isso o que herdei de meu pai. Continuo com sua luta. A única diferença é que luto fora do sistema, em vez de atacá-lo diretamente. Defendo a causa como um homem rico e não como um empregado que precisa da segurança de um salário no fim do mês. A resposta de Donald. A influência de meu pai. O legado de meu pai está contido no provérbio: daquele a quem muito é dado, muito será esperado. Sou um homem determinado, porque devo ser. Hoje é um lindo dia de maio e estou em meu avião a caminho da ilha Canoan, nas Grenadinas, não muito longe de St. Barts. Tenho um resort lá com campo de golfe e chalés muito confortáveis. É um local fantástico, desde que você goste de ambiente paradisíaco. Farei uma visita de alguns dias para verificar se está tudo certo. E gosto de aproveitar esses momentos de tranquilidade durante o voo quando viajo. Entretanto, Robert ligou para mim pouco antes do embarque e fez a seguinte pergunta: Donald, o que você faria se perdesse tudo? Ele contou que Henry Ford disse que reconstruiria tudo em 5 anos, que Picasso continuaria pintando e assim por diante. Já passei por um grande revés que poderia ter me destruído totalmente e impossibilitado minha recuperação. Como reconstruí minha vida com muito mais sucesso que antes, posso dizer com segurança que trilharia o mesmo caminho anteriormente seguido. Mas então comecei a pensar em meu pai, Fred Trump, que foi à bancarrota ainda jovem. Meu avô morreu quando meu pai tinha 11 anos, o que o tornou o homem da casa com uma mãe e 2 irmãos menores para cuidar. Esse foi o momento decisivo da vida de meu pai, que começou a fazer todo tipo de trabalho, de engraxate, entregador do mercado de frutas, carregador de madeira em uma construção. Terminou o ensino médio, mas como nem podia pensar em fazer faculdade, começou a trabalhar como ajudante de carpinteiro para um empreiteiro no bairro do Queens, em Nova York. Um ano depois, construiu sua primeira casa e batizou a empresa como Elizabeth Trump & Son, porque era jovem demais para ser um empresário por conta própria, e precisou que sua mãe assinasse toda a documentação e os cheques da pessoa jurídica.
Meu pai teve tanto sucesso que conseguiu enviar o irmão mais novo para o MIT, Massachusetts Institute of Technology, onde obteve doutorado, e também conseguiu casar com minha mãe e começar uma família. Para encurtar a história, foi um homem que se fez por esforço próprio desde os 11 anos e foi um grande exemplo. Foi alguém que nunca contou com coisas líquidas e certas e que mantinha padrões muito altos para si mesmo, tanto na bonança quanto na tempestade. Meu pai nunca teve tempo para reclamar. Ele apenas trabalhava e aprendi isso com ele. Quando passei por dificuldades, lembrava-me da provação pela qual meu pai passou e continuava lutando. Posso dizer por experiência própria que a perseverança é do que precisamos. Acho que Henry Ford e Picasso sabiam um bocado sobre trabalho. A ética do trabalho se aplica a qualquer setor de atividade em que você atue ou almeje atuar. Saiba tudo o que puder sobre o seu trabalho. Fred Trump Robert menciona 2 pais, um rico e um pobre. Ele teve 2 exemplos para aprender, observar e escolher qual teria como mentor. Acabou aprendendo mais com o pai, que não tinha formação educacional avançada. Aprendeu a descobrir as coisas sozinho, de modo parecido com o de meu pai. Essa é uma lição para todos nós. Por mais que eu valorize a mais alta educação, às vezes parece que a escola da vida produz pessoas com bom senso acima da média. Meu pai era naturalmente inteligente, e sua inteligência aliada à sua ética no trabalho produziu um dínamo eficaz. Meu pai foi uma grande inspiração e um excelente exemplo para mim. Ele nunca teve de dizer que o sucesso implica trabalho duro e disciplina. Podíamos ver isso observando-o trabalhar dia após dia durante muitos anos. Mas isso nunca foi penoso para ele. Meu pai amava o que fazia. Tinha paixão pelos negócios e sua exuberância era autêntica. Esse tipo de exemplo marcou-me eternamente e sou muito grato. Até hoje, recebo cartas de pessoas que conheceram meu pai e foram tocadas por sua generosidade e ética profissional. Recebi uma carta, recentemente, de alguém que se lembra que meu pai costumava andar pelas obras, catando os pregos do chão. Odiava desperdício, e para ele, catar os pregos do chão não era problema algum, mas, sim, parte de ser consciencioso e dedicado. Meu pai era detalhista e sempre dizia: saiba tudo o que puder sobre o seu trabalho. Ouvi e segui seu conselho. Quando as pessoas perguntam por que me considero um homem bem-sucedido, a primeira coisa que penso é sobre a criação e a influência de meu pai. Sim, eu estudei em Wharton, mas, antes disso, aprendi muito com meu pai. Se ele chegou aonde chegou sem o privilégio da educação e do suporte financeiro da família, minhas expectativas teriam de superar as de meu pai, simplesmente porque tive uma base muito melhor que a dele. Tínhamos os mesmos padrões em termos de objetivos e a mesma ética no trabalho, mas as condições eram diferentes. Literalmente, não poderia aceitar fazer menos do que faço agora, porque não teria desculpas. Portanto, se sou visto como um homem determinado, existe uma boa razão por trás disso. Substitua suas desculpas por motivos e tudo ficará claro. Sua resposta. O que você aprendeu com seu pai que o ajudou a tornar-se bem-sucedido hoje? Se o seu pai não foi um modelo positivo, descreva a influência de outra pessoa que foi decisiva em sua vida. Capítulo 15. O que você aprendeu com sua mãe? A resposta de Robert, minha mãe, era a pessoa mais amorosa que conheci. Quando criança, ficava com raiva porque ela abraçava todos os meus amigos. Eu dizia: mãe, pare de nos abraçar. Hoje, gostaria que ela estivesse por perto para poder abraçá-la novamente. Minha mãe morreu jovem, aos 48 anos. Nasceu com um coração fraco e, ainda por cima, contraiu febre reumática quando pequena, o que a enfraqueceu ainda mais. Talvez fosse por isso que ela era tão carinhosa. Apreciava cada dia de vida porque, como enfermeira graduada, ela provavelmente sabia que não viveria muito. Minha esposa Kim se parece muito com minha mãe. Embora não tenham aparência semelhante, tem muito em comum em termos de personalidade. Quando vi Kim pela primeira vez, foi sua beleza estonteante que me atraiu. Ela não aceitou sair comigo por 6 meses. Mas, finalmente,
Em nosso primeiro encontro, soube que havia conhecido a mulher de meus sonhos porque Kim tinha a mesma candura de minha mãe. Estamos juntos quase todos os dias desde aquele encontro em 1984. Fazia parte do Corpo de Fuzileiros Navais quando minha mãe morreu. Estava em Pensacola, Flórida, cursando a escola de aviação da Marinha, quando meu pai ligou para dizer que minha mãe havia falecido. No funeral, senti um pesar que jamais pensei ser possível. Meu pai, que, como disse, era um gigante, chorou copiosamente. Eu e meus 2 irmãos tivemos de nos unir para consolá-lo, bem como uns aos outros. Poucos anos depois, eu estava no Vietnã. Pilotei o helicóptero que levava um general dos fuzileiros para um vilarejo onde os Estados Unidos planejavam uma defensiva contra o Vietnã do Norte, o que se transformaria no derradeiro esforço. O inimigo estava armando uma grande ofensiva por toda a DMZ, Zona Desmilitarizada. Deveríamos detê-los quando se dirigissem ao sul. Sabíamos que a guerra tinha acabado e que havíamos perdido. Minha tripulação entrou no vilarejo para comprar comida e souvenirs. Fiquei no helicóptero, estacionado no canto de um gramado. De repente, um grupo de jovens vietnamitas apareceu e começou a subir e descer do helicóptero. Levantei-me e tentei pedir que se afastassem falando em inglês. Obviamente, eles não entenderam e continuaram entrando e saindo da aeronave, como quaisquer garotos entre 9 e 12 anos fariam. Temendo que os garotos fossem Vietcongues, como muitos naquela área, comecei a afastar fisicamente os garotos do helicóptero, pois temia que pudessem colocar uma granada ou algum tipo de explosivo na nave. À medida que meu medo aumentava, colocava mais força para manter os garotos longe. Um deles não me deu ouvidos e, mal o retirei do helicóptero, lá estava ele de volta, brincando com as metralhadoras e outras armas. Por fim, num rompante de raiva, peguei o menino pelos cabelos e puxei-o para fora da cabine. Em reação à minha ira, ele me chutou e mordeu meu braço. Com isso, perdi o controle. E meu treinamento de fuzileiro naval entrou em cena. Saquei a pistola, engatilhei-a, coloquei o tambor contra o ouvido do garotói e comecei a gritar com ele. De repente, nossos olhos se cruzaram e ele começou a chorar. Estava apavorado. Podia ver que estava enfurecido e enlouquecido. Eu queria atirar nele. Na minha cabeça, isso era justificável. Sabia que ele era o inimigo. Parado ali, com minha pistola contra a cabeça do garoto, olhei em seus olhos e vi sua alma. Existe um ditado entre os atiradores profissionais que diz: se você vai matar alguém, não olhe nos olhos dele. Ao olhar nos olhos cheios de lágrimas daquele rapazinho, também comecei a chorar. Parei. Não puxei o gatilho. Era como se minha mãe estivesse suplicando pela vida do menino. Muito embora ela tivesse falecido alguns anos antes, conhecia sua voz e ouvi claramente. Pare, ela disse. Tenho pedido a vida toda que você seja um ser humano melhor. Não lhe dei a vida para você tirar o filho de outra mãe. Assim, desarmei a pistola, olhei nos olhos do garoto e deixei claro que não iria matá-lo. Em vez disso, peguei uma bola de futebol que os garotos carregavam, baixei a arma e sinalizei para os outros meninos que deveriam jogar bola em vez de brincar no helicóptero. Quando levantei voo naquela noite, com o general a bordo, passamos por um tiroteio intenso do inimigo. Não posso provar, mas tenho certeza de que aqueles garotos deram uma dica ao inimigo quanto à nossa presença. Ele era o inimigo. Naquela noite, sentei-me sozinho no convés superior do porta-aviões e refleti sobre o que acontecera naquele dia. Será que ouvi mesmo a minha mãe? Perguntei a mim mesmo várias vezes. Por fim, concluí que não fazia muita diferença. Finalmente, eu a ouvira. Entendi a mensagem. Não que eu nunca mais voe. Simplesmente não voarei com armas nem fomentando violência. Ao contrário, voarei com a sabedoria de meu pai e a compaixão de minha mãe. Robert T. Kiyosaki. Minha mãe queria dizer que eu era um bom garoto, mas que tinha uma veia ruim. Embora sorrisse muito, em meu íntimo, eu queria era lutar. Tinha um temperamento difícil e pavio curto. Quando meus pais participaram do Peace Corps por 2 anos, eu cursava o ensino médio e informei a eles que me alistaria no Corpo de Fuzileiros Navais
E assim o fiz. Meus pais eram contra a guerra do Vietnã. Aquele dia no gramado, fora do vilarejo no Vietnã, foi o momento decisivo de minha vida. No voo de volta ao porta-aviões, mesmo depois de ter levado um tiro, sabia que minha carreira como fuzileiro estava acabada. Como um grande chefe indígena, Joseph, certa vez disse, nunca mais vou voar na vida. Não que eu nunca mais voe. Simplesmente não voarei com armas, nem fomentando violência. Ao contrário, voarei com a sabedoria de meu pai e a compaixão de minha mãe. Nos negócios, Donald e eu nos cercamos por opção de mulheres fortes e bem-sucedidas. Agradeço a minhas sócias, ambas mulheres, por sua dedicação à nossa missão. Sei que o futuro de nossas novas marcas, Mulher Rica e Família Rica, está nas mãos hábeis e amorosas de Kim e Sharon. Hoje, a empresa Pai Rico oferece educação financeira gratuita a crianças no mundo todo. A resposta de Donald, a mãe de todos os conselhos. Minha mãe era de origem escocesa e deu-me um sábio conselho que sempre tento seguir. Acredite em Deus e seja honesto consigo mesmo. Isso diz muito e acho que ajuda a termos uma noção clara de identidade, mantendo sempre em mente o panorama mais amplo. Além disso, é uma ideia sucinta e fácil de lembrar. Devo ter pensado em minha mãe na primeira vez em que disse, pense grande. Dizem que a concisão é a alma da perspicácia, mas também é o segredo de uma boa memória. Minha mãe adorava extravagância e gostava de assistir às procissões e cerimônias reais da Europa. Talvez meu lado mais exuberante venha dela. Mesmo com sua origem escocesa e seu grande cuidado quando se tratava de tempo e dinheiro. Sempre tinha tempo para doar à caridade e aos necessitados. Seus interesses eram diversos e bem equilibrados. Quero pensar que também sou assim e sou um doador discreto em muitos casos. Além disso, se você é famoso e faz muitas doações com alarde, saiba que o volume de pedidos de ajuda que receber, desde balões de oxigênio a bolsas de estudo, passando por férias de verão, chegará a dezenas de milhares por dia. Há muitas vantagens em ser discreto. Meu irmão mais velho, Fred, morreu aos 42 anos. Essa perda me afetou muito e vi a tristeza que meus pais sentiram. Perder um filho nunca é fácil, não importa a idade. É sempre um choque que afetará até o fim da vida. Acho que percebi o quanto a vida é preciosa e me determinei a torná-la o melhor possível para mim e para as pessoas que me cercam. Esse foi um momento decisivo em minha vida. Acredite em Deus e seja honesto consigo mesmo. Mary Trump. Essa é uma das razões para eu ser do jeito que sou. No fim das contas, nem sempre sou tão tranquilo, mas o ímpeto gerou bons frutos dessa perda. Senti-me mais próximo de meus pais do que nunca, e responsável pelo bem-estar e alegria deles depois desse trágico acontecimento em suas vidas. Sim, foi duro para mim, mas foi muito pior para eles. Minha mãe era uma pessoa dedicada e que praticava sua fé. Foi um grande exemplo para mim como criança, e hoje, como adulto. Era uma mulher muito forte, porém muito delicada e humilde. Deu tudo o que tinha sem reservas. Portanto, quando falo com tanto orgulho de meus pais, você pode ver que tenho motivos para tal. O conselho de minha mãe é simples, porém sábio. Vai direto ao ponto e mantém-me focado e bem equilibrado. Acredite em Deus e seja honesto consigo mesmo. Melhor, impossível. Sua resposta. O que você aprendeu com sua mãe que o ajudou a tornar-se bem-sucedido hoje? Se sua mãe não foi um modelo positivo, descreva a influência de uma mulher marcante em sua vida.